Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 9, que tem por tema a Igreja Missionária. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que para lá seja encaminhado para vós. Romanos 15, 24. Querido professor, sempre ali na página que antecede a sua lição, nós vamos encontrar o Começando a Aula. O Começando a Aula desta lição está na página 39. E ali no Preparando a Lição, a atividade proposta para essa lição, ela precisa ser feita com um pouquinho de antecedência, porque ali pede você procurar algumas coisas, estar preparado. Então sempre, professor, leia o Começando a Aula, entenda o tema, porque é muito importante que os alunos entendam o que vai ser falado, o que vai ser trabalhado, para que eles compreendam melhor a lição. Combinado? E na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a Igreja Missionária. E nós falamos sobre o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo ele foi ajudado por uma igreja missionária, que foi a igreja de Antioquia. E no decorrer da lição, nós iremos aprender um pouco mais sobre a igreja de Antioquia. Então, nós devemos ser igual àquela igreja e ajudar. Existem várias formas de ajudar um missionário que está no campo. A principal delas é orar, é a oração. É pedir que o Espírito Santo se faça presente, o capacite, tire o medo, tire o receio e que ele consiga cumprir a missão dele de levar o evangelho a toda criatura. E a outra forma de ajudar é com oferta voluntária. A maioria das igrejas, elas fazem culto missionário, voltado para a missão, com o intuito de fazer com que a nossa igreja, com que a igreja se lembre dos missionários, ore pelos missionários. Então, desde agora, que seus alunos despertem dentro dele o amor pela missão, o amor pela obra, a oração por aqueles que saíram da sua casa, da sua cultura, do seu bairro. Pergunte para eles só, como é que deve a gente sair do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, ir para outro lugar, ouvir outro idioma, vestir outras roupas, comer outro tipo de comida, beber outro tipo de bebida. Deve ser um desafio, não é? Mas essas pessoas elas se voluntariam por amor e porque ouviram o chamado do Espírito Santo e elas vão falar do amor pelas nações, falar de Jesus pelas nações. E a nossa função enquanto igreja missionária é estar aqui ajudando em oração, igual a Antioquia. Então, professor, sempre que der, faça uma comparação entre a igreja do passado com a igreja de agora, explique para eles sobre a Antioquia, na sua revista vai ter explicando, converse com eles, o que a igreja está fazendo, o que nós podemos fazer mais, e sempre ao final da aula faça uma oração, em especial dessa vez para os missionários que estão lá, né, longe da sua família, longe do seu país, e ore para que o Espírito Santo guarde e também para que na sua sala ali o Senhor desperte novos missionários que vão para o campo falar do amor dele, tá bom? Dica da psicologia. Na minha dica de hoje, vamos falar sobre 4 habilidades que vão ali fortalecer e ajudar na comunicação, né, ali entre pais e filhos, né? É muito comum ter ali um afastamento. Muitas das vezes ele acontece nessa faixa etária, em que o filho ele pensa assim, meu pai não me entende, meu pai não vai me entender, minha mãe não vai entender o que eu estou passando. Então, por conta disso, é um afastamento. Então, muita fala assim, meu filho está tão afastado de mim, ele está tão distante, ele está tão ausente. O que está acontecendo com meu filho? Ele está se descobrindo, né? Está se vendo como uma outra pessoa, tendo outros pensamentos. Por isso é muito, muito, muito importante que você, enquanto adulto, fique de olho nele. Não é você ver ele se afastando e falando, tá tudo bem se afastar. Não, fique de olho, fique por perto, procure conversar, porque ele vai conversar com outras pessoas, ter outros pensamentos. E é muito bom que você fique por perto para orientar, para conversar e para instruir, tá? E as habilidades, vamos falar sobre hoje, né? A primeira é a empatia. Então, assim, eu falei na dica anterior, todos nós já fomos adolescente um dia. É que a gente esquece às vezes, né? E fala, esse adolescente aí, eu já fui adolescente, você também já foi adolescente já. Então, nós sabemos que essa fase, ela passa. E que ela tem dúvida, tem questionamento, mas ela passa, né? Nada como um dia após o outro. Então, tem a empatia com aquele adolescente, a informação, tá? Emocional, mental, o corpo, tá tudo em informação. Então, tem empatia com ele.
Tenha também a autorreflexão, o autoconhecimento. Entenda que nem tudo é com você. A gente tá com raiva, isso aconteceu na escola, ele chegou meio com raiva em casa, não é com você. Pergunte o que aconteceu na escola, tá tudo bem na natação, no futebol, no balé, né? Então, assim, tem essa empatia, essa autorreflexão. É comigo? Né? Não, vou lá perguntar o que está acontecendo para conseguir ajudar melhor. Comunicação. Nessa faixa etária é muito comum o 8 ou 80, né? Para mim agora, senão não dá, vou sofrer, vou chorar. Quando algum amigo se distancia, nunca mais vou ter amigo. Nessa faixa etária, nunca mais. Então, é bom a gente ter a comunicação e conversar que essa fase ela passa, que os amigos vão e vêm, que tá tudo bem, cada um tem seu momento. E por último, buscar informações e postura ativa. O que isso quer dizer? Sempre procure estar dentro do universo dele. O que você está vendo? Qual série tu está vendo? Qual filme? Vamos conversar, vamos sair. É muito importante que você, adulto e responsável, esteja sempre perto do seu filho, acompanhando. Não deixe ele sozinho, ele se sentir sozinho. Então sempre o acompanhe, o oriente, o ajude. Combinado? Antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor, de um recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor, para implementar ainda mais a sua aula, que é o Piltin Adolescer Mais. Você encontra o seu Piltin de forma gratuita no site da editora Betel. E o Piltin, o tema do Piltin dessa lição, ele tem por título A Igreja de Cristo. E um pedacinho que me chamou a atenção diz assim: o missionário não faz o que quer, e sim o que Deus quer. Ser missionário, portanto, é fazer a vontade de Deus. Então, trabalhe com seus alunos que o missionário ele é guiado e enviado por Deus. Nós não vamos para o campo porque queremos, né? Vou sair daqui e vou lá para outro país porque eu quero. Não, é porque eu fui enviada por Deus, porque eu senti Deus me chamando. Então, professor, sempre ore para que na sua sala tenha homens e mulheres que se sensibilizam com a voz do Espírito Santo e que sintam vontade de ir falar do amor de Deus pelas nações. Tá ok? Então, antes de finalizar a pré-aula de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito, de curtir, de comentar e de compartilhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau!